Nossa história começa com Jay, uma jovem encantadora que está prestes a encarar seu primeiro dia na prestigiosa e caríssima escola internacional. Embora esteja um pouco nervosa, a empolgação fala mais alto ao perceber que todos os alunos parecem ricos e bem apresentados. O campus é gigantesco e luxuoso, quase como um shopping center. Perdida em meio a tanta grandiosidade, ela decide pedir informações na recepção para encontrar sua sala. A misteriosa seção E. No entanto, ao ouvir o nome da turma, os recepcionistas fazem uma careta de desgosto e a orientam a seguir para a parte de trás do prédio. Sem entender o motivo, Jay segue as instruções e acaba em frente a um edifício velho e mal cuidado. Ao entrar, fica chocada com o estado do lugar. Tudo está sujo e abandonado. No final do corredor, ela encontra um grupo de garotos com aparência intimidadora e pergunta se aquela é a seção E. O líder do grupo, com um sorriso malicioso, diz que ela está no lugar errado e a direciona para outro prédio. Confiando nas instruções, Jay chega a uma sala impecável e moderna, onde todos os olhares se voltam para ela. Lá, a presidente da classe se apresenta e pede seu formulário. Ao analisá-lo, percebe que Jay foi enviada para a sala errada. Irritada com a mentira do garoto, Jay decide voltar para a verdadeira seção E. E que surpresa! A sala está um completo caos, composta apenas por garotos bagunceiros. O professor a apresenta para a turma, mas Kiefer, o líder mentiroso, não perde a chance de zombar dela. Apesar das provocações, Jay não se deixa abalar e responde com firmeza. As coisas pioram quando o professor sai da sala. Os colegas começam a atirar bolas de papel e a implicar com ela. Mesmo assim, Jay tenta se manter firme. Quando chega a hora do almoço, ela se anima ao ver o refeitório luxuoso. Lá, Rai, a presidente da classe moderna, a convida para se sentar com seu grupo de amigas, que, curiosas, perguntam como está sendo sua experiência na seção E. Para evitar problemas, Jay finge que todos estão sendo gentis, mas ninguém acredita nela. Sentindo-se deslocada e percebendo os olhares estranhos, Jay decide comer sozinha. De volta ao corredor da seção E, ela é surpreendida quando os garotos arrancam sua comida como se fossem cães famintos. Nesse momento surge Félix, um dos colegas, que explica que os alunos da seção são proibidos de entrar no refeitório e por isso estão sempre com fome. Embora pareça amigável, até ele acaba roubando parte de sua comida. Mais tarde, a professora entra furiosa ao ver o estado deplorável da sala e, sem hesitar, cancela a aula. Os garotos comemoram o dia livre, mas Jay, determinada, se oferece para limpar tudo e, claro, ninguém se importa. Para piorar, eles a trancam na sala para se livrar dela. Contudo, desistir não está no vocabulário de Jay. Com determinação, ela começa a limpar como pode e, no processo, descobre utensílios de cozinha e outros objetos curiosos. Quando se aproxima do armário de Kiefer, ele fica furioso e a proíbe de tocá-lo. A discussão entre os dois diverte os colegas, que não perdem a chance de provocá-los, dizendo que parecem um casal brigando. Ao chegar em casa, sua tia a recebe com carinho e pergunta como foi o primeiro dia. Para não preocupá-la, Jay finge que tudo correu bem. Afinal, sua tia a acolheu porque sua avó, que a criou, está doente, e Jay prometeu se comportar até a formatura. No dia seguinte, preparada para qualquer imprevisto, ela decide se esconder em outra sala para almoçar em paz. Para sua surpresa, Kiefer também está lá. Embora no início ele roube sua comida, acaba devolvendo-a. E de alguma forma, os dois terminam compartilhando o lanche. Talvez esse ano não seja tão ruim assim para Jay. Nossa garota não pode evitar notar o quão bonito Kiefer é, mesmo que eles briguem como cão e gato. Mais tarde, ao entrar na sala, Kiefer entrega a ela uma lista de comida e ordena que compre tudo na cantina para a turma. Indignada, Jay se recusa imediatamente. Kiefer, no entanto, a ameaça dizendo que a expulsará da sala se não obedecer, mas ela não se deixa intimidar. Não vai permitir que esses garotos a controlem. Enquanto isso, Heidi encontra Jay perto do refeitório e, curiosa, pergunta como estão as coisas na seção E. Pouco depois, aparece Kiko, um estudante gentil que a trata bem. Apesar de tudo, Jay tem um coração generoso, então decide levar comida para seus colegas. Nesse momento surge um garoto de cabelo vermelho chamado Yuri, que também traz comida para todos. Embora seja amigável com seus companheiros ao ver Jay, ele lança um olhar hostil. Intrigada, ela pergunta sobre ele e descobre que Yuri havia sido suspenso por entrar no refeitório, algo estritamente proibido para a seção E. Em paralelo, Kiefer e Yuri se reúnem para conversar sobre Jay. Kiefer admite que ela não tem facilitado as coisas e que seu caráter forte o intimida. Vendo-a como uma ameaça, eles decidem unir forças para se livrar dela o mais rápido possível. Mais tarde, Jay encontra seu primo Ângelo e pergunta sobre a seção E. Ele explica que essa classe foi criada para estudantes problemáticos e bagunceiros, que não podem ser expulsos devido ao patrocínio que recebem. Ângelo sugere que, se ela jogar suas cartas direito, pode ser transferida para uma turma melhor, mas parece que isso não é o que Jay deseja. No dia seguinte, Jay cruza com outro colega, um garoto chamado Z,
que parece gostar de bater nos outros por diversão. Apesar de sua postura agressiva, ele é surpreendentemente amigável com ela. Curiosa, Jay pergunta por que os alunos da seção E são proibidos de entrar no refeitório. Com um sorriso travesso, Z diz que revelará o segredo se ela lhe trouxer almoço todos os dias. Jay aceita o trato, e ele finalmente conta a verdade. Kiefer tinha uma namorada que estudava na seção E, mas que foi transferida para outra classe. Essa garota tem conexões poderosas, e um dia, Kiefer a pegou beijando outro garoto no refeitório. Furioso, ele destruiu tudo ao seu redor. Desde então, os alunos da seção foram banidos do lugar. Depois de entregar o almoço a Z, Jay busca um canto tranquilo para comer sozinha. Lá, encontra uma carta de amor misteriosa, mas decide ler lá mais tarde. Ao retornar à sala, descobre que alguém colocou cola em sua cadeira. Não demora para perceber que Kiefer e Yuri estão por trás da brincadeira, especialmente quando toda a classe começa a zombar dela. No entanto, quando a aula termina e todos saem, Z e Félix, com pena dela, a ajudam a se soltar. Embora, no processo, sua saia acabe rasgando. Para ajudar Z empresta sua jaqueta para cobrir o estrago, mas Jay não é do tipo que fica calada. Determinada, ela vai diretamente confrontar Kiefer e seus aliados. Sem hesitar, joga a jaqueta na cara dele, deixando-o em choque. Parece que ela acaba de declarar guerra. Mais tarde, ao acompanhar Jay até em casa, Z sofre as consequências de suas atitudes. Os garotos que ele bateu aproveitam a oportunidade para se vingar assim que ela vai embora. Ao chegar em casa, Jay se surpreende ao ver seu primo Ares sendo repreendido. Para sua surpresa, o irmão mais velho de Ares ordena que ele a leve à escola todos os dias, algo que incomoda os dois. No dia seguinte, embora contrariado, Ares cumpre a ordem e a leva até a escola. Ao chegar na sala, Kiefer novamente a manda comprar comida para todos, mas desta vez a ameaça é mais séria, deixando claro que ela não tem escolha. Sem outra opção, Jay aceita a tarefa. Entretanto, seu primo Ares a vê e, irritado, exige que ela devolva a comida. Jay, porém, decide ignorá-lo e prossegue com o plano. Por fim, ela entrega os almoços, o que deixa Kiefer satisfeito e com o ego inflado por tê-la vencido desta vez. Apesar da situação, nem tudo é ruim. Félix a convida para almoçar com eles pela primeira vez. E Jay começa a perceber que talvez as coisas na seção não sejam tão terríveis assim. Jay começa a se sentir um pouco mais confortável em sua nova classe. Mais tarde, durante a aula, a professora menciona seu nome completo para uma atividade. Imediatamente, todos percebem que seu sobrenome é o mesmo de Ares. Curioso, Kiefer pergunta se ela tem alguma conexão com ele, e Jay responde com naturalidade que Ares é seu primo. O impacto é imediato. Todos ficam em choque e, a partir desse momento, começam a agir de forma estranha. De repente, Jay é completamente ignorada, algo que ela não entende. Naquela noite, sem conseguir parar de pensar no que aconteceu, Jay confronta Ares e pergunta se ele já fez algo aos garotos da seção E. No entanto, ele apenas diz que não sabe de nada e se recusa a dar mais explicações. Intrigados com Jay, os garotos da seção decidem investigar seus registros escolares e descobrem algo inesperado. A mãe de Ares e a de Jay são meias irmãs, o que significa que ela vem de uma família desestruturada. Ninguém sabe onde está seu pai, e sua mãe se casou várias vezes, por isso sua avó foi quem a criou. Quando a avó adoeceu, a mãe de Ares a acolheu em sua casa. No entanto, o que realmente preocupa os garotos não é sua história familiar, mas a possibilidade de que Jay seja uma espiã de Ares. A partir desse momento, as coisas pioram ainda mais para ela. Kiefer decide fazer de tudo para que Jay vá embora, submetendo-a a todo tipo de maldades. Ele a tranca na sala para limpar e, como se não bastasse, vira várias lixeiras para tornar a tarefa ainda mais difícil. Porém, Jay, longe de se render, o desafia a limpar ele mesmo. A discussão entre os dois se torna tão intensa que Yuri, cansado das brigas, decide dar uma lição nos dois. Ele os tranca juntos na sala até que terminem de limpar. Depois que se acalmam, Jay pergunta a Kiefer por que ele começou a ignorar, lá desde que descobriu seu parentesco com Ares. Mas, como era de se esperar, ele se recusa a responder. No dia seguinte, Jay encontra Z e percebe que ele está cheio de machucados. Preocupada, pergunta o que aconteceu, mas, com sua atitude despreocupada, ele diz que não é nada importante. Ela aproveita para confessar o que está acontecendo com Ares, e Z, fiel ao seu estilo, garante que nunca a ignoraria por isso. Pouco depois, Jay recebe outra má notícia. Agora, a proibição de entrar no refeitório se estende a toda a seção E, incluindo ela. Sem outra opção, pede a sua amiga Haki que compre comida para ela. Enquanto isso, os garotos organizam uma luta para decidir quem será o próximo presidente da classe. Os competidores são David e Kiefer, e o confronto é tão intenso que todos ficam atentos. No final, Kiefer sai vitorioso, o que deixa Jay furiosa.
No entanto, com seu coração generoso, ela não hesita em ajudar David após a luta, e esse gesto o comove profundamente. No dia seguinte, durante a aula de educação física, surge um problema. Não há vestiários disponíveis. Os garotos da sessão não se importam nem um pouco e começam a se trocar ali mesmo, sem pudor, na frente de Jay. Surpresa, ela tenta não olhar. Mas, em um momento de descuido, seus olhos acabam se fixando em Kiefer, completamente embasbacada. Ela é flagrada por ele, que não perde a oportunidade de zombar dela sem piedade. Nervosa, Jay tropeça e cai diretamente nos braços de Yuri, que a segura enquanto ela tenta conter a vergonha. Enquanto isso, Ari chega acompanhado de sua namorada e insiste para que ela assista à aula com ele. É nesse momento que descobrimos que essa garota é, na verdade, a ex-namorada de Kiefer. Agora fica claro por que os garotos têm sido tão hostis com Jay desde sua chegada. Quando a aula começa, Aris entra com sua namorada, acendendo a fúria de Kiefer. Jay começa a juntar as peças do quebra-cabeça e percebe que aquela garota foi a mesma que partiu o coração de Kiefer. Nesse instante, um colega a cumprimenta de trás, e ela, distraída, retribui o cumprimento. No entanto, ainda tomado pela raiva, Kiefer interpreta esse gesto como um sinal de que ela está do lado de Aris. Aris, já furioso, fica ainda mais irritado. Com a raiva à flor da pele, Kiefer começa a arremessar a bola de forma agressiva, transformando a aula em um verdadeiro campo de batalha. Então, acontece o pior. Em meio ao caos, Kiefer acerta nossa garota com uma bolada tão forte que quebra seu nariz. Ao ver o sangue escorrendo do rosto dela, ele fica em completo choque. Desta vez, Kiefer realmente passou dos limites. Uma semana depois, nossa protagonista está tão abalada que não quer voltar para a escola. Sua tia, sempre compreensiva, a apoia e diz que ela deve fazer o que achar melhor. Decidida a se distrair, ela vai ao shopping. Mas, para sua surpresa, acaba dando de cara com Kiefer e seus amigos. Ele a arrasta até uma sorveteria à força. E, inesperadamente, se mostra muito atencioso, o que a deixa bastante nervosa. Quando ela o questiona se está tentando suborná-la, ele admite que sim, mas se recusa a pedir desculpas sinceras ou dar explicações. Irritada, ela decide ir embora. Determinada, nossa garota finalmente volta à escola. Mas, ao entrar no banheiro, houve um grupo de meninas falando sobre o que Kiefer fez. E, de quebra, aproveitam para criticá-la e insultar Bôntula. Fiel ao seu estilo corajoso, ela sai do banheiro sem hesitar, deixando as garotas em choque e, de bônus, jogando água na cara de Freya, a líder do grupo, antes de sair correndo. No entanto, Kiefer acaba a delatando quando ela tenta se esconder, permitindo que Freya a arraste para fora e a enfrente diante de todos. Freya, se autoproclamando a rainha da escola, exige que nossa protagonista se ajoelhe e beije seus sapatos para ser liberada. Mas claro, ela não se intimida e a enfrenta, revelando que uma das meninas mexeu com a namorada de Aris. O clima esquenta e uma briga generalizada explode. Em meio ao caos, David, um dos colegas, protege nossa garota de levar um banho de água suja e a tira dali em segurança. Mais tarde, descobrimos que, durante a ausência de nossa protagonista, Kiefer não parou de pensar nela, embora se recuse a admitir. Parece que ele está começando a gostar dela, mas como ela é sua inimiga número 1, ele decide continuar com seu plano cruel. Conquistá-la e depois descartá-la, para que tanto ela quanto Aris sofram e acabem saindo da turma. Foi por isso que ele se mostrou tão gentil no shopping. Depois da briga, David acaba ficando doente por ter salvado nossa garota, e ela vai visitá-lo na enfermaria, acompanhada, para sua surpresa, por Kiefer. Lá, ele percebe que ela está machucada por culpa de Freya, e sem hesitar, cuida de seus ferimentos. Parece que o plano dele está indo muito bem. Ou será que há algo mais por trás disso? Mais tarde, alguns garotos tentam assediá-la e roubam sua mochila. Mas, para surpresa de todos, ela se mostra mais forte do que imaginavam. Com grande habilidade, ela dá uma surra neles, deixando claro que não precisa de ninguém para salvá-la. Porém, no momento em que está prestes a levar um golpe, Kiefer aparece, no último segundo, para resgatá-la. Nossa protagonista não consegue evitar um sorriso depois desse momento heróico, enquanto Kiefer, hipnotizado por sua beleza por um instante, se afasta rapidamente ao perceber que ela está ferida. Yuri, por sua vez, entra em cena e, sem pensar duas vezes, a carrega nos braços, o que a deixa surpresa e um pouco nervosa. De volta à sala de aula, uma forte tempestade faz as aulas serem suspensas. Ao sair, a chuva intensa a assusta. E, em um descuido, seu pé fica preso na lama. Yuri tenta ajudar, lá, mas os dois acabam caindo juntos no chão, criando um momento de tensão entre eles. Quando Aris não aparece para levá-la para casa, Yuri se oferece para fazer isso. Durante o trajeto, nossa garota acaba adormecendo. E, ao acordar, ele explica que precisarão esperar um pouco em sua casa, já que as ruas estão alagadas. Ao entrar, ela fica surpresa ao descobrir que Yuri vive em um luxuoso prédio pertencente à sua família.
cercado por empregados. Para sua surpresa, ele cede o quarto para que ela possa tomar banho e se trocar, o que a deixa ainda mais feliz. Quem diria que, depois de tantos desentendimentos, esse incidente os aproximaria sim? A proximidade entre Yuri e nossa protagonista só aumenta. Tanto que, para surpresa dela, ele decide apresentá-la ao seu avô, algo que nunca havia feito antes. O ancião a aceita imediatamente ao descobrir que ela pertence à prestigiosa família Fernandes. No dia seguinte, ao chegar à escola, a relação entre Yuri e nossa garota está visivelmente mais próxima, o que não passa despercebido por Kefir. Incomodado, ele decide interrogar Yuri, mas este garante que não há motivo para preocupação, pois o plano ainda está em andamento. Pouco depois, Kefir e nossa protagonista são chamados à diretoria por causa da briga. Para surpresa de todos, ela assume toda a culpa para proteger Kefir. No entanto, ninguém acredita nela, nem mesmo seu primo, que acaba repreendendo Kefir. Mas, para nossa protagonista, tudo valeu a pena, já que ele ajudou contra aqueles valentões. O que ela não sabe é que Kefir continua firme em seu plano cruel e até comenta com seus amigos, mostrando o quão implacável pode ser, apesar de Yuri começar a se sentir culpado por tudo isso. No dia seguinte, para surpresa de nossa protagonista, todos começam a tratá-la com muita gentileza, claramente com a intenção de aproximá-la ainda mais de Kefir. Embora esse súbito interesse a deixe desconcertada, ela não consegue evitar sentir-se um pouco incomodada com tanta atenção. Kefir, por sua vez, não perde tempo e aproveita cada oportunidade para flertar com ela, chegando ao ponto de fazê-la tropeçar de propósito para cair em seus braços, deixando-a ainda mais nervosa. Mesmo assim, ela continua sem entender o que realmente está acontecendo. Mais tarde, enquanto procura água, nossa protagonista encontra sua colega Mika escondida no depósito de lixo. Ali, descobre que Mika também está sendo alvo de assédio, e que a carta de amor que encontrou dias atrás era, na verdade, para Calix, um colega de classe. Para piorar a situação, devido a um mal-entendido, Ares está contra Mika porque acredita que ela tentou se aproximar de sua namorada. Sem hesitar, nossa protagonista decide ajudar Mika e a leva de volta à sala de aula, surpreendendo a todos, mas não de uma forma positiva. Mesmo irritado, Kefir resolve apoiá-la para garantir que nada de ruim aconteça com ela, o que deixa nossa protagonista completamente surpresa. No dia seguinte, a namorada de Ares aparece na turma para conversar com ela. Kefir, visivelmente incomodado, não consegue esconder seu desconforto ao vê-la ali. A garota agradece a nossa protagonista por proteger Mika, mas pede que ajude a manter Bortula longe de Calix. Embora não concorde totalmente, nossa protagonista acredita que cada pessoa deve tomar suas próprias decisões e acha estranha a gentileza repentina da namorada de Ares. Ao retornar para a turma, todos a observam com curiosidade, ansiosos para descobrir os detalhes do que está acontecendo, mas ela se recusa a dar muitas explicações. Pouco depois, um garoto se declara publicamente para Mika. Com o apoio de nossa protagonista, Mika reúne coragem para rejeitá-lo e, finalmente, se posiciona com firmeza. Sua relação com Calix de maneira definitiva. Nossos protagonistas observam o casal feliz de longe. Embora continuem brigando como sempre, Kir não consegue evitar olhar para ela com olhinhos de amor. Além disso, ele diz que, se algum dia ela se meter em problemas, não hesite em chamá-lo. E para completar, confessa que, embora seja um garoto mau, está disposto a mudar só por ela. E então, mais tarde, Jay decide deixar um celular gravando no banheiro das meninas e finalmente consegue expor as arpias falando mal da namorada de Ares e de Mika. Com isso, o mal-entendido fica completamente esclarecido. No dia seguinte, a caminho da escola, nossa garota se encontra com um garoto de olhos misteriosamente azuis que pede uma direção. Mas, como ela é especialista em dar indicações, acaba deixando o garoto ainda mais confuso do que antes. Justo quando ele pergunta o nome dela, aparece Yuri, que com sua atitude brincalhona, rouba a bicicleta dele sem aviso prévio. Durante a aula de educação física, a professora sai um momento, e nesse instante, Kefir e Jay começam a se zoar mutuamente. Os colegas os observam com curiosidade. Mas o que ninguém esperava é que, no meio da brincadeira, Kefir a ergue, e sem aviso, a beija na frente de todos. Todos ficam em choque, inclusive Jay, que mal consegue processar o que acaba de acontecer. Ares, furioso, tenta defender Vular. Mas, no meio do empurra-empurra com Kefir, ele aproveita a oportunidade e a beija novamente. Dessa vez com mais paixão. O ambiente congela. Ninguém consegue acreditar no que está vendo, nem mesmo Yuri, que observa a cena completamente atônito. E assim terminamos esta primeira parte, cheia de reviravoltas inesperadas, emoções intensas e, claro, muito drama. Mas isso é só o começo. Como Jay vai reagir após esses beijos roubados? Kefir realmente está seguindo seu plano ou já não consegue esconder seus verdadeiros sentimentos? E qual será o papel de Yuri, do misterioso garoto de olhos azuis, em tudo isso?